Oi pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. Estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje quero te trazer uma proposta diferente aqui do programa, mas tão importante quanto, não é? O programa ele tem essas frentes, né? Nós temos as entrevistas, muitas vezes a gente faz uma entrevista com uma pessoa só, outras vezes com duas pessoas, e agora a proposta é de trazer um pouco de prática da terapia cognitivo-comportamental para você, com base em algumas coisas que estão acontecendo na mídia. E aí eu acho interessante a gente construir junto. Então vem comigo que a gente vai construir conhecimento juntos, a gente vai discutir algumas questões que estão acontecendo, tá bom? Antes da gente entrar propriamente dito no tema de hoje, que é sobre regulação emocional, e a gente vai falar sobre isso, eu quero mostrar para você o look do dia da Boutique Fases da Lua, que é a boutique que me veste. A Boutique Fases da Lua fica ali na João Patrocínio de Araújo 297, no Paraty. E também você pode encontrar nas redes sociais @Boutique Fases da Lua. Então, se você tem interesse nesse look e no outros looks que elas estão ali com várias opções de looks para você, entre em contato com as meninas que elas vão te atender com o maior carinho, respeito por você. Eu sei que tem alguns looks de inverno agora, então você pode entrar em contato com elas que elas vão te atender com bastante intencionalidade, pensando na sua personalidade, no seu gosto. E eu quero agradecer muito, viu, Edna, meninas, por estarem aqui sempre fazendo parte aqui do programa Vivências, abrilhantando o programa Vivências com os looks de vocês. Quero te trazer outro recado também. Eu quero te lembrar dos livros, que eu escrevi um capítulo em cada livro. Se você também tem interesse de conhecer esses livros, eu tenho o livro Leoas, que é o livro Como Alcançar a Prosperidade Real em Todas as Áreas da Sua Vida, que eu escrevi um capítulo de como alcançar a prosperidade é fazendo as pazes. E esse capítulo, assim, tem tido bastante feedback positivo. Tem um outro livro também que eu escrevi um capítulo, que é o Desafios da Maternidade. E o capítulo que eu escrevi é Quando a Maternidade se Torna um Sonho Distante, que eu divido com vocês também um pouco da minha história. Esses livros eles têm em livro físico e em e-book também. Se você tem interesse, pode entrar em contato direto comigo, tanto pelo Instagram, pelo WhatsApp, e aí você vai ter o exemplar com você, sendo digital ou físico, tá bom? Gente, o que eu quero falar para você hoje? Eu quero trazer um pouco de um conceito que a gente tem trabalhado bastante em sessão, em terapia, e eu acredito que é talvez um dos cernes hoje do desenvolvimento pessoal, é regulação emocional. A gente percebe as pessoas um pouco desreguladas emocionalmente. O que é desreguladas emocionalmente? As pessoas como um todo, viu? Aqui eu me incluo, você se inclui, tá todo mundo aí precisando se regular. A gente acaba ficando mais reativo, mais impulsivo, age sem pensar, como nossas mães falavam antigamente, né? Elas falavam, espera a poeira baixar, ou não faça nada com a cabeça quente. Então, regulação emocional é super importante da gente entender esse contexto, que é nós entendermos as nossas emoções, regularmos, porque não é controlar, porque nós não conseguimos controlar as nossas emoções, elas não são controláveis, né? Quizá fossem, né? Então é regular o quê? Eu entender quando eu sinto raiva, quando eu sinto tristeza, e eu entender onde que esse ambiente ao qual eu vou me expor dessa maneira. Para ter um pano de fundo desse conceito e para eu trazer também técnicas e práticas para você trabalhar a regulação emocional, eu vou pedir para os meninos colocarem um vídeo, que esse vídeo ele viralizou e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que aí você vai entender um pouco do que eu vou falar sobre regulação emocional, tá? Eles falam no Eduardo Cegueira. Ele estragou todo o meu cabelo, eu vim fazer mechas, linços, goira. Ele dividiu o meu cabelo e foi pipotando com uma tesoura navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja tá parecendo cebolinha.
porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem no WhatsApp, eles ficaram 2 dias sem me responder. Aí, sabe o que eu fiz? Eu ofendi ele, falei, desgraçado, arruma o meu cabelo. Na hora ele respondeu. E aí você teve corte químico, é isso? Não teve corte químico? Tive corte químico, eu tenho prova do meu cabelo. Mas o corte químico é algo extremamente possível de acontecer. Posso falar? Pode, claro. Você é funcionário do salão. Eu sou dono do salão. Você é o dono do salão. Não, quem tá falando sou eu. Deixa ele falar. Ela pode ter... Deixa ele falar. Ela não pode reclamar do que for. Mas a questão, ela que ameaçou a gente, ela tentou dar uma facada no Eduardo e tá ameaçando a gente de morte. Isso não existe. Entendeu? Pode... Então existe quebrar o meu cabelo. Ela pode chamar tudo que for no termo jurídico que ela quiser. Claro. Processo o que ela quiser. Agora ela tentou matar o Eduardo com uma facada. Vocês têm a faca aí, a prova do crime? Continua ameaçando a gente. Vocês têm a prova do crime? Continua ameaçando... Vai morrer. Você tá ameaçando? Vai morrer. Ele tá com a cabeça cortada já. Tentativa de assassinato aqui nesse salão de beleza. Esse rapaz é a vítima. Dá licença! Dá licença! Você chegou a se machucar, meu querido? A gente pode ver a facada? O Felipe tirou na hora. Graças a Deus o pior não aconteceu. Vocês têm a arma do crime aí? Pode mostrar pra mim? A criminosa aqui, ó. A criminosa aqui sendo conduzida na cabeça doentia dela por conta de um corte químico justifica a facada nesse rapaz aqui. É uma faca de cozinha. Posso pegar? Perfeito, perfeito, ó. Essa foi a faca utilizada aqui por essa criminosa e ela será conduzida agora pelas autoridades policiais que já chegaram aqui no local. Pessoal, esse vídeo, ele viralizou. E aí ele virou chacota, ele virou piada, enfim, né? Como muitas coisas sérias hoje viram piada na internet. Esse comportamento dessa moça é um comportamento totalmente, a gente chama de comportamento desadaptado, um comportamento que foge à realidade e é um comportamento totalmente desregulado emocionalmente. Aqui a gente não pode entrar na questão se ela tem alguma psicopatologia de base, né? Se ela tem algum transtorno, porque a gente não conhece ela, porque muitas vezes pessoas que têm algum tipo de transtorno podem também apresentar desregulação emocional, como pessoas que não têm transtorno também. Tá? Então aqui a gente não vai rotular essa moça, nós só vamos tentar entender esse comportamento. Nós entendemos que existe uma dor, nós entendemos que existe uma frustração. Ela colocou expectativa nesse corte de cabelo dela e tudo mais. Só que a frustração, a dor, a decepção do resultado que ela esperava fez com que ela tivesse uma atitude extremamente exacerbada, desregulada. Então, talvez ela tenha ido, né, como ela disse, mandou mensagem e tudo mais, e foi até... A gente até não quis trazer o momento do que ela tentou dar essa facada e tal. Ela pode ter ido lá nesse salão muito emocionada. É isso. Então, vai olhando aí na sua vida o que te tira do prumo, como dizia a minha mãe, né? O que te desregula. E se nós agirmos neste momento, e eu estou dizendo nós, porque eu também preciso olhar para isso, se nós agirmos nesse momento, nós poderemos ter comportamentos que fogem um pouco do esperado. Nesse sentido, dessa moça, ela poderia ter machucado demais, ela poderia ter ido para uma cena que talvez não tivesse volta. Então, a regulação emocional hoje, nesse caso, nos casos que você tem na sua casa, na sua empresa, tiveram outros vídeos quando eu fui preparar esse conteúdo para vocês, de médicas brigando num hospital, sabe, das pessoas hoje muito sensíveis às emoções e sem reconhecer as suas emoções e tendo comportamentos assim. E nós podemos apresentar essa desregulação com o outro e com a gente também. Que aí entra nos outros casos que a gente vê crescendo de pessoas tentando tirar a própria vida. Então, muitas vezes a gente precisa de estratégias para a gente se regular, para a gente conseguir voltar ao eixo
e ter um comportamento um pouco mais adaptativo, um comportamento um pouco mais responsável. Não é não se comportar, não é engolir tudo que as pessoas fazem pra gente, não é aceitar tudo, não é sobre isso. É como nós vamos nos comportar. Vamos nos comportar de forma passiva, de forma agressiva ou de forma assertiva. Então, a ideia da regulação é essa. E como, Ana? Como que a gente se regula? Onde compra esse remédio? Não, nós nos regulamos através de treinos psicoterápicos. Por isso que a terapia é super importante, né? A gente fala da terapia aqui, Vivências traz essa questão da saúde mental justamente por conta disso. A gente precisa treinar essa prática da regulação, e são coisas que você pode fazer na sua casa. E eu quero trazer essas 3 dicas para você. Vou pedir para os meninos colocarem na tela a primeira dica de regulação emocional, que é o automonitoramento emocional. O que é o automonitoramento emocional? É quando você, igual está nessa imagem, você consegue se olhar, você consegue parar um tempinho no seu dia a dia e tentar entender quais são as emoções que você sentiu nesse dia. Gente, se a gente parar para pensar, quando a gente vai dormir, tô fazendo aqui em linhas gerais, tá bom? Bem em linhas gerais. Muitas vezes, muitos de nós acabamos ficando na internet, rolando feed de internet, e muitas vezes a gente fica aí, 20, 40 minutos. Se nós conseguirmos equilibrar esse tempo e a gente tentar tirar um tempinho para identificar quais foram as emoções que eu tive, o que eu senti, como diz na imagem, o que me fez ficar nervosa hoje, por que eu reagi dessa forma com fulano de tal? Por que na presença de determinada pessoa eu me desregulo? Porque muitas vezes, gente, não é a pessoa. Lembra que eu sempre falo aqui? Muitas vezes não é a pessoa, é o que ela causa em mim. Ou é onde ela toca na minha feridinha. Então, muitas vezes, é mais sobre a gente do que sobre o outro. Mas para descobrirmos isso, a gente precisa fazer um automonitoramento emocional. Essa é a primeira dica. Então, como você faz praticamente? Tira um tempo do seu dia ou da sua semana, porque muitas vezes, né, a gente não tem esse tempo todos os dias, e começa a fazer uma retrospectiva de como foi seu dia, como tem sido os seus dias, quais as emoções que você tem sentido. Nomeie as emoções. Senti um negócio. O que é esse negócio? Qual que é o nome desse negócio? É raiva? É inveja? Não, Ana, não sinto inveja. Sente. Porque eu sinto, você sente, todo mundo sente. A gente só precisa entender em quais contextos nós sentimos isso e trabalhar isso dentro da gente, né? A terapia da compaixão fala isso também, de olharmos pra gente com compaixão. Raiva. Ana, não sinto raiva. Eu sou zen. Você sente? E em quais ambientes que você sente? O que você faz quando você sente a raiva? Uma das coisas muito legais, gente, para a gente extravasar a raiva é a gente fazer algum exercício de alto gasto calórico. Então, eu costumo dizer para os pacientes, vai correr. Sai correndo. Por quê? Porque você acaba liberando e canalizando essa energia. Então, o automonitoramento, ele é essencial e excepcional para a gente trabalhar a identificação das nossas emoções e conseguir trazer de uma forma mais assertiva, mais adaptada ao ambiente, esse tipo de comportamento. Porque no vídeo que a gente viu, ela estava... Bom, o que eu consigo ver ali é extremamente com raiva. E ela foi, literalmente, ela fala isso, tem outras entrevistas que ela fala, que ela foi com essa intenção de machucá-lo. Como que ela poderia, talvez, canalizar essa raiva e depois ir, talvez, tirar satisfação, cobrar, né? Enfim, ou contar aí para isso, sei lá, procurar outras formas, mas não no momento de raiva. Fica até uma dica para você e uma pergunta para você, vou até olhar bem pertinho de você. Uma pergunta para você, o que te deixa com raiva? Você já parou para se perguntar isso? O que te deixa com ódio? O que te desregula? Ou quem te desregula? E por que essa pessoa te desregula? Onde ela atinge? Isso é um processo, gente, de autoconhecimento e que você pode fazer aonde? Na sua casa.
nos seus contatos com você. Importante você procurar uma terapia, psiquiatra, super que te ajuda, né? Você tem um ambiente para trabalhar esses conteúdos. Mas começa a fazer essas perguntas, porque aí você começa a prever alguns comportamentos e consegue em alguns momentos, né? Vamos ser realistas, né? Em alguns momentos não explodir e não acabar tendo, sei lá, comportamentos assim, ou desfazendo uma amizade, ou falando coisas que depois você se arrepende, tá bom? Tem outra dica, uma segunda dica para vocês que eu vou pedir para os meninos colocarem também, que é uma técnica. Essa aqui, gente, é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, é a técnica da distração. Pensa na distração e distrair mesmo. Deixa eu distrair minha cabeça, sabe? Então você vai sair do ambiente, você vai respirar, caminhar, vai sair daquele ambiente estressor. Né? Muitas vezes a gente tem um estímulo estressor ali, e aí se você ficar diante daquele estímulo, você não vai conseguir se regular emocionalmente. Né? Eu costumo dizer para todo mundo, uma das minhas válvulas de escape em casa, e o Chumbo já sabe disso, ele já até vem com a coleirinha das cachorras, que é, as meninas estão querendo dar uma volta com você. As minhas cachorras. Então, eu dou uma volta, assim, é incrível, gente, é como a teoria, ela é comprovada na prática. Eu dou uma volta no quarteirão com as meninas, sem celular, sem nada. Eu tenho muito prazer de vê-las brincando e tudo mais, isso me regula. Eu saí do ambiente estressor, né? Eu saí daquela situação, eu parei de falar, talvez, até mesmo com ele, de brigar com ele, de discutir com ele. Então, procura. O que você gosta de fazer? Dá uma caminhada. Você não precisa, sabe, correr 20 quilômetros. Dá uma volta no quarteirão, faz uma caminhada, sai da sala e vai na cozinha e toma um copo d'água. O que tem no copo d'água? Água. Não tem nada milagroso, mas você tomar água, você vai respirar, você vai ritmizar a sua respiração. Tem todo um processo de baixar um pouco dessa ativação emocional. Então, se distrair é extremamente importante. Se distrair não é fazer de conta que nada está acontecendo. Tem até uma frase muito legal que eu costumo dizer, esse problema é para Ana de setembro de 2026. Esse problema é para Ana do ano que vem. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu momento. Então, se distrair não é colocar para debaixo do tapete, gente, está acontecendo nada, tá tudo bem. Isso é um processo de negação. Se distrair é falar, calma, deixa eu dar uma volta, deixa eu pensar em outras coisas, para diminuir essa intensidade de emoção. Então, a distração, ela acaba sendo uma técnica que você pode fazer também, gente, onde na sua casa, né? Dá uma volta no quarteirão, vai beber uma água, vai assistir uma série diferente, assiste uma série de comédia, enfim, faz dentro das suas possibilidades. Eu quero trazer para você práticas que você consegue colocar no seu dia a dia, que aí você não vai ter desculpa de dizer que você não está trabalhando a regulação emocional, tá bom? Tem uma outra técnica também, que eu vou pedir para os meninos colocarem aqui, que é a respiração diafragmática. Respiração diafragmática não é uma simples respiração, tá? Aqui tem todos os passos de como que você faz. Você vai inspirar pelo nariz por 4 segundos, segurar o ar por 2 segundos e depois você vai soltar o ar por 6 segundos. Por que que tem todo esse checklist, né? E você também não vai respirar aqui, né? Aquela respiração cachorrinho. Você vai respirar pela barriga mesmo, né? Por isso que é o diafragma, né? Você vai respirar, fazer a respiração diafragmática. Por que que tem toda essa técnica? Eu vou te explicar por que que tem essa técnica. Quando a gente respira, inspira, contando 4 segundos, para 2 segundos e solta em 6 segundos, nós estamos mandando uma comunicação para o nosso sistema parasimpático para dizer para ele assim, tá tudo bem. A respiração está diminuindo de ritmo o sistema parasimpático. Nós estamos tranquilos, está tudo bem. Então, eu acabo mandando essa informação para o meu sistema, consequentemente, eu vou respondendo a essa informação no sentido de eu me acalmar. Também a respiração, além de eu me acalmar e tudo mais, eu consigo me concentrar nessa respiração. E aí eu posso fazer, inclusive, um treino
de atenção à minha respiração. Quando eu treino a minha mente naquilo que está acontecendo no momento, possivelmente eu consigo manejar o que está ao redor. Ou seja, vamos imaginar que, infelizmente, você sofreu um acidente automobilístico, todo mundo tá tudo bem, mas assim, né? A galera sai do carro, fica brava, vira aquele fuá, né? E aí o que acontece? Muita gente sai nervoso e acaba brigando, acaba agredindo verbalmente ou até fisicamente. O que a gente precisa? Quando a gente está com esse treino em dia, porque é treinar a mente, quando a gente está com esse treino em dia, a gente consegue fazer assim, calma, o que eu preciso fazer agora nesse momento? E eu consigo estabelecer um ritmo para aquele momento, sabe? Eu consigo prestar atenção no momento presente e ter algumas atitudes mais congruentes e assertivas diante daquela situação. Então a respiração, ela faz com que você mande esses comandos para você de que está tudo bem. Ela faz também com que você se reconheça e com que você treine a sua atenção plena. Nós estamos percebendo muitas pessoas, aí eu não sei, você pode até fazer as suas percepções, as suas análises, né? Mas muitas pessoas com essa questão de desregulação emocional. Nós também. Se a gente olhar bem de pertinho, todos nós estamos passando por processos muito difíceis pessoalmente, gente. E nós precisamos nos regular por nós, em primeiro lugar, para o nosso sofrimento ser diminuído. Porque cada vez que nós passamos por um estresse como a moça passou, por um nervoso desse como a moça passou, nós entramos em sofrimento. Nossa psique entra em sofrimento. Além do sofrimento que a gente pode causar para o outro. Então, em primeiro lugar, olha que você está se cuidando para que você não entre nesse sofrimento. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, como isso vai afetar ao seu redor, as pessoas que convivem com você. Muitos casos de violências graves, de acidentes. Eu estava vindo para a TV, por exemplo, e, enfim, uma moto cortou a gente e assim, ele foi buzinando quase que 1 ano. E aí, se é uma pessoa que está desregulada, já para, já corta a frente, já desce, já cobra ideia. E aí, se a pessoa está armada, imagina o que aconteceu, né? Porque hoje as pessoas estão armadas. Então, vai vendo o cenário. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, por conta do sofrimento que a gente entra e o sofrimento que a gente pode causar. Então, eu vou recapitular aqui com você. A gente precisa fazer automonitoramento emocional. Então, fica a pergunta, o que você está sentindo? Qual que é o nome da sua emoção? A gente pode fazer a distração, que é sair do ambiente estressor, dar uma volta, toma uma água, assiste uma série, lava o rosto, toma um banho gelado. Coisas que você consegue fazer dentro da sua casa. Ana, eu não tenho tempo, mas você vai economizar prejuízo se você fizer isso. 1 minutinho que você tira, você economiza um prejuízo enorme. E o terceiro, a respiração diafragmática, que você pode fazer na sua casa. Você não precisa fazer uma meditação de 30 minutos. Você pode fazer, talvez, 10 incursões, 10 respirações. Quando a gente fala em incursões, sabe? 10 respirações na sua casa. Eu faço essas respirações, às vezes, entre um paciente e outro, que eu atendo bastante online, né? Então, entre um paciente e outro, eu tenho aí uns minutinhos para eu fechar a caixinha de um paciente e abrir a caixinha de outro paciente. Então, essas respirações, essas pausas que a gente faz, são extremamente importantes para que a gente mostre para o nosso organismo que está tudo bem, que as coisas vão ficar bem. Eu espero que a gente aprenda, infelizmente, com questões que a gente vê. Eu sempre vou trazer algo aqui para vocês, tá? De questões que a gente acaba vendo na internet e de situações, de fato, de vivências, para a gente aprender com essas vivências e para que a gente consiga fazer diferente, construir diferente. Porque a ideia é a gente ter qualidade de vida, saúde mental, ter maior possibilidade de convívio com as pessoas de uma forma plena, de uma forma constante de aprendizado, de uma forma saudável. Então, eu espero que tenha feito sentido para você. Compartilha com seus colegas e vamos tentar ter uma vida um pouco mais regulada, tá bom? A gente se vê no próximo programa Vivências. Um beijo.